trazer uma palavra de Deus ao teu coração chamada não confunda a voz de Deus. Não confunda a voz de Deus. 1 Samuel capítulo 3, verso 1 ao 10. O texto relata o chamado do menino Samuel. E nós sabemos e conhecemos muito bem o contexto da história de Samuel. A gente sabe que Samuel foi gerado em oração pela sua mãe Ana. E a gente sabe o quanto de perrengue Ana passou para gerar Samuel, o quanto ela era pela sua adversária Penina, o quanto ela era humilhada, o quanto ela era aflita na casa, o quanto ela era envergonhada por ela ter um problema de esterilidade e não conseguir gerar. E todos os anos Ana subia com seu esposo Elcana para o templo e entregava ao Senhor sua consagração e dizia sempre a Deus: Senhor, eu preciso de um filho, e se o Senhor me der, eu te darei de volta esse menino. Perceba que a dor de Ana não sufocava a sua oração. A dor de Ana talvez mudava a sua oração. Isso é muito importante para nossas vidas num tempo como esse. Tem coisas que você já gerou em oração. Tem coisas que você vai gerar em oração. Tem coisas que a sua casa experimenta hoje através de uma oração que você fez ontem. Tem coisas que a sua casa vai experimentar amanhã através da sua oração de hoje nesse lugar. Tem coisas que a sua família está colhendo através de algo que você gerou em consagração, em dedicação, em renúncia ao Senhor. E tem coisas que a sua casa e a sua geração vão plantar e vão colher através da sua renúncia e do seu sacrifício em Deus. Mas o que não pode é deixarmos que a dor, o sacrifício, as dificuldades, as tempestades que a gente enfrenta possa sufocar a nossa vida em Deus, possa sufocar a nossa fé em Deus, possa roubar de nós nossos momentos preciosos de oração. Você precisa gerar o seu destino em oração. Você precisa gerar a sua casa em oração. Você precisa gerar a sua família em oração. Você precisa gerar o seu ministério em oração. A dor pode até mudar as suas palavras, mas ela nunca pode sufocar a sua voz. Eu não sei qual a circunstância que você e a sua casa enfrentam hoje. Eu não sei o nível de humilhação, o nível de rejeição, como Ana talvez passou e viveu, experimentou na pele. Não sei se alguém aqui está vivendo algo semelhante. Mas a palavra de Deus para você é: não desista. Você precisa continuar gerando em oração aquilo que está no teu coração. O que Ana mais queria era um filho. E incrível como ela oferece a Deus aquilo que ela mais queria. Que nível de fé é esse que nós precisamos nos inspirar num tempo como esse? Aquilo que a gente mais quer, a gente oferece ao Senhor. Aquilo que a gente mais precisa, a gente diz: Senhor, se o Senhor me der, será seu. Ana gerou Samuel debaixo dessa realidade. Ela foi mãe, amém? Ela foi mãe porque Deus liberou um milagre na vida de Ana. Deus vai liberar um milagre que você tem orado. Deus vai liberar um milagre que a sua casa precisa. Ela teve um filho. Mas o filho não morou com Ana, porque logo após ele parar do tempo de amamentação, ela foi ao templo e entregou a Eli, o sacerdote daquele tempo, para criar Samuel na casa do Senhor. Como alguém queria tanto, desejava tanto o filho, e quando o filho está nos seus braços, ela simplesmente dedica a Deus. Essa é a fé que nós precisamos para experimentar do sobrenatural de Deus. Ana teve um filho que não morou com ela, mas isso não fez ela deixar de ser mãe. Ela continuava mãe. O filho morava no templo, o filho era dedicado a Deus, mas ela continuava sendo aquela mulher que gerou um filho da promessa de Deus. Uma vez, irmãos, que o amor de Deus nos preenche, nós somos suficientes com isso. Vida plena é vida suficiente em Deus. Sabe o que nós estamos precisando numa geração como essa? É sermos mais apaixonados pelo Senhor. É amarmos mais a Deus do que os nossos sonhos. É amarmos mais ao Senhor do que aquilo que a gente precisa para a nossa vida. É a gente colocar Deus acima de todas as coisas. É a gente ser mais apaixonado por Jesus do que por nossas realizações.
Ana era uma mulher, irmãos, que não precisava que o filho morasse com ela, porque ela era realizada em Deus. Ela era preenchida na presença do Senhor. Ela realizou o sonho de ser mãe, mas ela decidiu não limitar a sua vida num sonho realizado. Porque tem pessoas que depois que Deus abençoa com um sonho, que Deus vai lá e faz o milagre, essas pessoas trocam Deus pelo sonho realizado. Deixam Deus de lado porque já alcançou a bênção. Não quer mais saber do abençoador porque já tem a bênção na mão. Mas Ana é um exemplo de que Samuel foi gerado em consagração e oração. Era um sonho do seu coração. Mas quando o sonho aconteceu, ela entendia que Deus estava acima das suas realizações. Deus era mais importante do que o sonho que Ele mesmo deu para Ana. Precisamos viver em função do Senhor e não dos nossos sonhos. Precisamos viver em função de Jesus e não das nossas realizações. Precisamos viver em função daquele que pagou um preço por nós naquela cruz e não pelas nossas realizações nessa terra, irmãos. Se Deus nos dá filhos, glória a Deus, mas a gente precisa dizer, os nossos filhos pertencem ao Senhor. Nós precisamos afirmar, se o Senhor me der, nada vai mudar o meu coração. Você precisa dizer isso para Deus, não de palavras, mas você precisa dizer isso de coração. O Senhor precisa entender. Sabe aquele projeto que você deseja, aquele sonho que você quer alcançar, aquela obra que está aí para acontecer, Deus precisa encontrar no teu coração que se Ele te der, você não vai trocá-lo. Você está comigo aqui nessa noite? Samuel nasce. Ana leva Samuel e entrega a Eli, sacerdote daquele tempo. No capítulo 2, você vai perceber que Eli estava com o seu ministério falido. Eli já não era mais aquele sacerdote do começo. Tanto que os seus filhos eram filhos desviados dentro da casa do Senhor. Então Eli representava um sacerdote falido. Eli representava um ambiente cristão falido. Eli representava uma atmosfera cristã falida. Quando ele deveria cumprir a sua função como sacerdote de conectar o povo a Deus, ele não fazia isso com zelo. A resposta estava na sua casa. Seus filhos profanando do templo do Senhor. Seus filhos conhecidos como filhos de Belial. Jovens que envergonhavam o nome de Deus. Jovens que faziam exatamente o contrário daquilo que Deus ensinava. Existe um grande problema aqui. O texto que nós lemos começa dizendo que Deus já não estava mais falando naquele tempo. Deus já não estava mais falando naquele tempo e nem naquele templo, porque o lugar estava comprometido. Agora imagine uma mãe que gerou um filho debaixo de oração e consagração, leva para um templo, entrega a um sacerdote em qual o seu ministério está falido. O ambiente não é tão profético assim. Mas ela precisava cumprir aquilo que ela prometeu ao Senhor e confiar em Deus. Olha para essa pessoa e diga assim: você só vai experimentar. Diz a ela assim: você só vai experimentar do poder transformador do Senhor na medida que você confiar no quanto Deus pode transformar a sua vida. Pergunta para ela assim: você crê que Deus pode transformar a sua história hoje? Pergunta a ela: você crê que Deus pode transformar a sua história hoje? A história da sua família hoje? Olha para ela e diz assim: nenhum fracasso do seu passado vai ser mais poderoso do que o destino glorioso que Deus reservou para você e a sua casa. Você crê nisso? Então aplauda a Jesus aí. Aplauda a Jesus. O lugar estava comprometido, irmãos.
Samuel tinha tudo para ser influenciado. Samuel tinha tudo para crescer ali junto com os filhos de Eli e se desviar do propósito do chamado de Deus para a sua vida. Samuel estava em um lugar onde não havia ordem. Quem sabe Samuel não seria um Eli da vida. Ele não iria aprender com o ambiente, porque o ambiente nos influencia. Amém? Amém ou não? Não adianta você dizer, não, eu não sou influenciável. O ambiente tem poder de influenciar você. Suas amizades têm poder de influenciar você. As pessoas com quem você convive mais têm poder de causar uma influência sobre o seu estilo de vida, sobre as suas escolhas. Samuel tinha tudo para crescer debaixo de uma influência negativa, uma influência ruim, longe da vontade de Deus, seria mais um fracasso. Era um templo onde Deus não se manifestava há muito tempo. Nós não podemos, irmãos, permitir que nada venha nos influenciar de forma negativa, a desviar o nosso olhar, o nosso coração do Senhor. Nesse texto nós aprendemos algumas lições. A primeira delas é que, diga assim a essa pessoa, Deus jamais esquece daquilo que Ele prometeu para a sua vida. Diga para o outro lado, Deus jamais esquece da promessa que Ele fez para você e a sua casa. Diga assim, os anos podem passar, as pessoas podem cruzar a sua história, tem pessoas que entram e saem, você pode não estar mais no mesmo lugar, mas a promessa de Deus, ela continua na sua direção. Se Deus prometeu, Ele jamais vai se esquecer daquilo que Ele um dia prometeu. Samuel estava no lugar impróprio, mas Deus não esqueceu da promessa. Não deixe um lugar matar a sua promessa. Não deixe um lugar destruir aquilo que Deus prometeu sobre a sua vida. Tenha cuidado dos lugares que você recebe convites para ir. Samuel foi gerado de forma sobrenatural, irmãos. A história de Samuel não é uma história comum. Porém, estava no meio de um ambiente de fracasso. Um lugar de conflitos. Um lugar de incredulidade. Um lugar de profanar as coisas de Deus. Mas Samuel era um jovem que foi gerado no sobrenatural. Estava sendo educado e ensinado por um sacerdote que não estava mais preocupado com as coisas de Deus assim, que não se preocupava com o chamado de Deus, não se preocupava em gerar um homem de Deus, não se preocupava em gerar em oração. Samuel, que foi entregue a ele tão bebezinho, Eli estava focado em outras coisas, filhos desviados dentro de casa. Mas Deus tem promessa com Samuel. O texto diz que antes que a lâmpada se apagasse, o Senhor vai até Samuel e chama por Samuel. O que nós aprendemos aqui? Deus não vai esperar o tempo se findar para escolher alguém para fazer a sua obra. Deus não trabalha com o nosso relógio. O tempo de Deus é diferente do meu e do seu. Deus não precisa esperar o seu tempo para chamar você nessa geração. Deus não precisa esperar o seu conforto, a sua capacitação, o seu recurso financeiro. Deus não depende de nada disso. Deus, Ele quando quer chamar, Ele chama você. Você pode estar num lugar de fracasso, mas se você tem promessa, Deus vai lá para te resgatar. Deus vai lá para te chamar de volta. Deus vai lá para dizer a você: eu não me esqueço daquilo que eu te prometi um dia. Tem pessoas aqui que foram geradas em oração. Você talvez nem sonha, mas seus pais talvez tenham gerado você em uma oração. Isso quer dizer que você foi consagrado a Deus. Isso quer dizer que você tem promessa de Deus para a sua vida.
A lâmpada do Senhor precisa permanecer acesa. A lâmpada do Senhor precisa permanecer acesa continuamente. O sacerdote Eli já não enxergava bem, e por isso ele não colocava mais as lâmpadas em ordem para permanecer acesa continuamente. Eli era um sinal de fracasso. Nós não podemos comprometer a nossa unção por um lugar de incredulidade. Nós não podemos comprometer a nossa unção por pessoas. Sabe o que o inimigo mais deseja? Sempre será fazer daquilo que foi gerado em Deus virar um fracasso. Nunca permita que o fracasso influencie o seu destino. Nunca permita que um passado de ruína possa interferir num destino de glória que Deus tem para você. O que muda a sua vida não são pessoas, o que muda a sua vida é a voz de Deus alcançando o teu coração. Cuidado com as vozes nesta geração. Cuidado com as vozes que distraem o seu alvo. Cuidado com as vozes que vêm para comprometer a tua saúde mental, emocional. Você só precisa ouvir a voz de Deus. E não confunda a voz de Deus com outras vozes. O que tem poder de mudar a sua vida é a voz de Deus. O que tem poder de mudar o seu destino é a voz de Deus. O fracasso na sua vida só existe até o momento em que a voz de Deus chega. Naquele dia Deus resolveu despertar o menino Samuel. A Bíblia diz que Deus não falava mais tão frequente assim, mas Deus resolveu falar com o menino Samuel, mesmo em um lugar de incredulidade, mesmo em um lugar de fracasso, mesmo em um ambiente que profanava o nome de Deus. Mas ele vai lá para dizer a Samuel: Samuel, Samuel, eu tenho promessa com você, eu tenho um negócio com você, eu tenho um chamado para você. Nessa noite Deus, Ele quer queimar o teu coração, afirmando para você: você pode estar num ambiente de fracasso, mas você não nasceu para ser um fracasso. Você pode estar num ambiente de incredulidade, mas você tem um chamado de Deus para fazer a lâmpada continuar acesa nessa geração. O fracasso da sua história, ele só foi até a voz de Deus alcançar você. Você não pode olhar para o passado da sua vida e se encontrar lá. Você precisa começar a enxergar aquilo que Deus está fazendo através de você. Então acredite, Deus não esquece da sua promessa. Deus não se limita à liturgia do processo. Deus estava olhando para Samuel. Tudo era péssimo no ambiente. O lugar era profano. Comportamentos reproduzidos. Os filhos reproduzindo o comportamento do pai. Possivelmente Samuel ia reproduzir também. Não existia mais zelo pelas coisas de Deus. Samuel era um menino vivo em um ambiente morto. Quantos de nós, às vezes, nos encontramos assim? Talvez você diga: mas pastor, a minha casa é toda incrédula, o único crente da minha família sou eu. Talvez você diga: pastor, dia de domingo em casa é terrível, porque meus pais colocam lá aquele som, é bebedice para lá, é farra para lá, e eu vivo num ambiente muito difícil, pastor. É muito difícil eu me manter firme como crente, porque os meus vizinhos, porque a minha rua, porque a minha família. Em nome de Jesus, meu querido, você está vivo. Balança essa pessoa que está ao seu lado e diga assim: você está vivo. Você tem um chamado de Deus para a sua vida. Você tem uma lâmpada que está acesa dentro de você, queimando. Diga assim: não há lugar que possa comprometer aquilo que Deus resolveu fazer com você. Samuel é a prova disso. O menino vive em um ambiente morto. Existe uma voz que tem poder de fazer algo novo acontecer. A Bíblia diz que Samuel estava no seu quarto. Diga assim: Samuel estava no seu quarto. Eli estava no quarto dele. Deus não foi falar com Eli, Deus foi falar com Samuel.
Deus não foi no quarto do sacerdote, porque o sacerdote, naquele tempo, era a única pessoa que podia entrar no Santo dos Santos e ouvir Deus falar. Diga assim: Deus não se limita a liturgias. Quando Ele quer fazer, Ele faz do jeito dEle, na hora dEle e com a pessoa que Ele escolhe. Não era costume Deus falar com meninos, mas Deus quebra todas as regras para cumprir a sua promessa. A voz chegou no quarto onde Samuel estava. Um menino que tinha tudo para ser um fracasso, mas tem uma promessa. Você tinha tudo para ser um fracasso, mas tem uma promessa de Deus na sua vida. Você tinha tudo talvez para nem estar vivo hoje, mas Deus tem promessa com você. Você tinha tudo hoje para estar já nas prévias por aí, mas Deus tem promessa com você e a sua casa. Deus tem poder de quebrar todo o sistema. Deus não falava com todos, muito menos com um menino. Deus estava quebrando uma regra. Nesse dia o papo de Deus foi com um menino chamado Samuel e não com um sacerdote do templo. Isso nos ensina muito, porque às vezes a gente se coloca como alguém que não é capaz, alguém que não é merecedor de ouvir Deus, alguém que eu estou tão longe, minha vida é tão troncha, Deus não falará comigo jamais. Deus está aqui nos ensinando nessa noite, que quando Ele quer falar, Ele não manda mensagem, Ele não usa mensageiro. Quando Ele quer falar com você, Ele vai falar com você aonde você estiver, e Ele vai provar a você que é Ele falando com você. É que a gente às vezes fica muito atrás de mensageiros, atrás das profetadas, fica atrás dos círculos de oração, para ouvir Deus falar. É no seu quarto, balança essa pessoa e diga assim: vai ser no seu quarto que Deus vai falar algo sobrenatural para você. Diga assim: você não precisa correr atrás da voz de Deus, a voz de Deus vai até onde você está, porque Deus tem negócio com você. Deus tem negócio com você. Naquele dia o papo de Deus foi com o menino Samuel, e não com um sacerdote do templo. Deus vai no quarto de Samuel e diz: Samuel, Samuel. A Bíblia diz que Samuel levanta-se, porque era costume Samuel ouvir Eli. Mas Samuel nunca ouviu Deus antes. Samuel levanta-se e vai para o quarto de Eli. Chega lá, Samuel diz: o Senhor me chamou? Ele olha e diz: não te chamei não, menino, volta para o teu quarto e vai dormir de novo. Samuel volta para o quarto dele, e Deus mais uma vez vai lá e diz: Samuel, Samuel. Novamente Samuel se levanta e vai para o quarto de Eli. O Senhor me chamou? Ele disse: eu não te chamei, menino, deixa eu dormir, vai-te embora dormir também. Na terceira vez, quando Samuel entra no quarto, a Bíblia diz que ele tem uma percepção e diz assim: Samuel, faz o seguinte, quando você ouvir novamente essa voz, que não é minha, eu não estou te chamando, você só vai dizer assim: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Samuel volta para o seu quarto. Mas perceba que Deus só falava com Samuel no quarto dele. Deus poderia falar quando Samuel chegasse lá onde estava Eli: o Senhor me chamou. Deus dizia: quem está te chamando sou eu, Samuel. Mas não, por quê? Porque Eli representava um passado de fracasso. Eli representava um lugar de incredulidade, um lugar de profanar as coisas de Deus. Eli era um passado de ruínas e fracasso. Deus não fala no seu passado de fracasso. Deus fala no ambiente novo, onde Ele vai gerar algo novo para você. Quando Samuel corria para o quarto de Eli, Deus não falava. Mas quando Samuel voltava para o seu quarto, Deus falava novamente.
Não adianta você ir atrás de coisas do seu passado, querendo ouvir Deus falar com você. Balança essa pessoa e diga assim: não é no teu passado que Deus quer tratar. Hoje Ele veio aqui chamar o seu nome. Talvez você que está aqui estava indo para um buraco. Talvez você está aqui e já está cansado de tanto tentar e fracassar. Talvez você está aqui, você diga: não tem mais jeito. Meu passado não me larga. Sempre volta e meia eu tenho que cair no passado. Volta e meia eu volto para esse lugar, o quarto de Eli. Volta e meia eu entro nesse ambiente querendo ouvir Deus. Mas você não vai ouvir Deus aqui nesse lugar. Você precisa estar no ambiente certo para ouvir Deus falar com você. E Deus tem coisas para falar com você. Deus tem segredos para revelar o teu coração. Deus tem um chamado para ativar sobre você. Balança esse irmão aí que está ao seu lado e diga assim: hoje o Senhor está afirmando para você: você não vai fracassar, você não vai viver de um passado de ruínas, você não vai viver lamentando um erro do passado, uma queda do passado, um fracasso do passado. Deus está falando algo novo com você a partir de hoje. Só os que creem podem aplaudir a Jesus e glorificar o nome do Senhor. Deus não se limita a liturgias. E por último, Deus não usa algo do passado. Deus não usa coisas do passado. Nós somos seres humanos, nós somos tendenciosos a querer usar coisas do nosso passado. Mas Deus não usa coisas do passado. Deus é um Deus de coisas novas. Deus é um Deus de novidade todos os dias. Deus é um Deus que trabalha com o futuro. Perceba que sempre Samuel, ele ia correndo ao quarto de Eli. E no quarto de Eli a voz não falava. Aprenda essa lição. Não é consultando o seu passado que algo vai mudar na sua vida. Não é consultando o seu passado que algo vai ser diferente na sua história. Quanto mais a gente consulta o nosso passado, mais do passado a gente vive. Está na hora de você consultar o seu destino. E o único que conhece o seu destino é Deus, porque a sua história já está escrita por Deus. Então tem gente aqui que está vivendo muito de passado. E enquanto você estiver vivendo de passado, você não consegue experimentar do algo novo de Deus para a sua vida. Faz sentido para você, irmão? Tem alguém que está recebendo de Deus essa noite aqui? Enquanto Samuel corria para o quarto Eli, consultando: Eli, é o Senhor que está falando comigo? O que queres comigo, Eli? Ele dizia: eu não tenho nada com você, volte para dormir. Enquanto Samuel corria para o quarto de Eli, enquanto Samuel corria para um passado de fracasso, nada iria fluir, nada iria mudar na sua história. Deus está nos ensinando que não é consultando o nosso passado. O que passou, passou, irmão. Para de ficar lamentando por quem saiu da sua vida. Para de ficar lamentando por algo que não aconteceu. Para de ficar lamentando porque você perdeu alguma coisa. Levante a sua cabeça, eu já disse isso aqui, bata a poeira, siga em firme. É andando que Deus vai transformando a sua história. É andando que Deus vai fazendo algo novo na sua vida. Tem um lugar que Deus fala, e é ali que Ele quer revelar. Deus estava dizendo: Samuel, Samuel, eu tenho algo novo para fazer com você. Eu tenho um novo tempo para começar a partir de você, Samuel. Eu tenho uma nova história para escrever a partir de você. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Eu tenho uma nova história para começar na sua família a partir de você. Eu tenho algo novo para começar a partir de você. Eu tenho um novo tempo para você experimentar. Você e a sua casa irão experimentar de novidades, de um tempo novo, a partir do seu posicionamento, da sua postura, da sua dependência, da sua consagração, da sua busca em Deus.
Deus tem compromisso com o seu destino e não com o seu passado. Deus não tem compromisso nenhum com o que você já viveu no passado. Deus tem compromisso com o seu destino. Ai, pastor, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria diferente. Faça agora a diferença. Ai, pastor, se eu pudesse voltar há 5 anos atrás, eu não faria isso. Faça agora. Se eu pudesse voltar no tempo, eu não deixar a minha família se acabar. Restaure a sua família agora, se você pode. Não vá em busca de alguém que te leva a ler tua mão, ao passado. Irmãos, o ser humano está perdido. Mas diga a essa pessoa: você não está perdida. Existe um caminho que é Jesus. E esse caminho não é um caminho de perdição. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que vem a mim. Esses dias a gente passou no shopping, irmãos. E eu voltei para ver essa cena. Eu passei por uma pessoa que estava sentada numa mesa no shopping. E esse homem estava assim com a mão aberta. E na tela do seu celular, eu voltei para ver aquilo. Na tela do seu celular tinha os modelos de mão e o que cada mão representava. Aí eu fiquei atrás dele assim, para ele sem ver. E ele olhando para a risca da mão dele, olhando para o celular. E lá tinha assim, ó: falido, fracassado, próspero, rico. E ele estava tentando se encontrar pela sua mão. Oh, meu Deus do céu. Fala essa pessoa e diga assim: não viva querendo analisar a sua história do que já foi. Viva buscando na palavra de Deus o que o teu futuro te espera, o que o teu destino te espera. Viva procurando na palavra de Deus a vontade dele, a promessa dele, o destino dele, a chamada dele para a sua vida. Deus tem coisas com você que está aqui nessa noite. Voltar no tempo para consertar, irmãos, não é a solução. Nós não temos o poder de voltar o tempo, mas nós temos o poder, junto com Deus, de fazer acontecer agora. É agora que você precisa. Balança 3 pessoas e diga assim: é agora o seu tempo. Deus está te chamando para esse tempo. Diga assim: Deus está te chamando para esse tempo. A voz dele está chamando o seu nome. É para esse tempo. É para um tempo como esse que Deus levantou você. É para um tempo como esse que Ele está contando com você. Ele não precisa de você, mas Ele conta com você para fazermos a diferença nessa geração. Esteja sensível, porque Deus vai falar com você. Seja sensível, porque Deus vai chamar o teu nome. E quando Deus chamar o seu nome, não vá para o seu passado. Não vá procurar em lugares. Quando Deus chamar o seu nome, não vá correr para outro lugar, nem procure outras pessoas. Você só precisa estar no lugar que Deus fala com você. Não importa o fracasso do seu passado. Deus não falou com Eli. Por quê? Porque o que é passado não ouve a voz de Deus. Eli dizia só assim, ó: vá dormir, Samuel. Porque a única coisa que o teu passado quer é que você fique parado nele. A única coisa que o teu passado deseja é que você paralise a sua vida nele. Tem muita gente paralisada no tempo por uma coisa que aconteceu no passado, mas hoje Deus está dizendo a você: não é indo no teu passado, é você ouvindo a minha voz e você deixando eu falar para você o que eu vou fazer com você, o que eu quero fazer através de você. Sempre vai existir um fracasso rodeando a promessa de Deus. Porque tudo que o diabo quer
é interromper o seu crescimento em Deus. Tudo que ele trabalha é para você se ver fracassado, é para roubar a promessa de Deus para o teu coração. Tem gente que já não quer mais, tem gente que já não queima mais o coração, tem gente que um dia viveu, hoje já não vive mais assim, tem gente que, porque aconteceu algo e eu me decepcionei, e eu fiquei triste. Hoje o Senhor está dizendo a você: ei, não é olhando para trás, é olhando para frente. Ouça o meu chamado, ouça a minha voz. Tudo o que você precisa dizer ao Senhor hoje é: vem Jesus, vem Senhor, fala comigo, fala que o teu servo ouve, fala que eu estou pronto para te ouvir. Eu não quero ouvir a voz do passado, eu não quero ouvir a voz da incredulidade, eu não quero ouvir a voz do fracasso, eu quero ouvir a voz daquele que me criou, daquele que tem planos ao meu respeito, planos de paz e não de te dar um fim ruim. Você crê nisso? Você pode aplaudir a Jesus aí, irmão? Você pode dar um glória a Deus a Ele? Você pode dar um glória a Deus a Ele? Você pode dizer: ah, Senhor, fala que o teu servo ouve. Você pode dizer isso aí? Fala, Jesus, que eu estou te ouvindo. Deus está dizendo a você: não desista de você mesmo. Não desista do meu chamado para a sua vida. Mesmo que o ambiente seja difícil, mesmo que as coisas sejam contrárias, Deus tem poder de fazer algo novo. Aonde você está, Deus tem poder de fazer nova todas as coisas na sua história. Você crê nisso? Mesmo que exista um fracasso rodeando a sua promessa, Deus é mais poderoso do que qualquer fracasso na sua história. Olhe para a frente. Hoje o Senhor está chamando pelo seu nome. Qual é a sua resposta para Ele? Qual é a sua resposta? A Bíblia diz que quando o Senhor chamou a terceira vez Samuel, Samuel, a resposta de Samuel foi: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Essa é uma postura que eu e você precisamos ter. Ouvidos atentos para ouvir a voz do Senhor. Tenha cuidado para você não confundir a voz de Deus com voz de pessoas que não são usadas por Deus na sua direção. Ah, mas aquela mulher fala muito comigo. Sim. A voz de Deus é tudo o que você precisa ouvir. E Deus continua falando com você ainda nessa geração. Deus continua falando conosco ainda nesse tempo. Então o que você precisa é sempre dizer: Jesus, se é tu que está falando comigo, fala que eu quero te ouvir. Se alguém chegar e dizer: olha, Deus está mandando te dizer, eis que eu te digo, assim será sobre a sua vida. Amém. Quando você chegar no seu quarto, coloque o seu joelho no chão e diga assim: Senhor, fala que o teu servo ouve. Eu quero saber se é o Senhor mesmo que está falando comigo. Fala comigo, porque eu estou te ouvindo. E é aqui no meu quarto que eu sei que o Senhor fala comigo. É aqui na minha casa que eu sei que o Senhor fala comigo. É aqui na igreja que eu sei que o Senhor fala comigo. Não desista de você. Não desista do chamado de Deus para a sua vida. Não desista dos propósitos, dos planos de Deus para você. Em nome de Jesus, levanta sua mão direita e diz assim: Senhor, eis aqui o teu servo. Fala que eu estou te ouvindo. Diga assim: eu decido não desistir de mim. Eu decido não desistir da minha casa. Eu decido não desistir da tua promessa. Eu decido não desistir daquilo que o Senhor me chamou para fazer. Hoje tudo que nós precisamos dizer é: vem Jesus, vem me visitar hoje aqui. Eu quero e eu preciso conhecer mais de ti.